Já estamos ao vivo. Boa noite, Eduardo Banks. Boa noite, Gebialdo. Muito prazer, obrigado por Boa mais esse noite a convite. todos. Eu agradeço. Boa noite a todos que estejam aí nos acompanhando. Hoje vamos discutir a lei número 14.647, de 4 de agosto de 2003, que altera a lei trabalhista para extinguir o vínculo trabalhista entre membros de entidades religiosas, né, e instituições, ou seja, seus patrões. Eduardo, eu gostaria que você se apresentasse aí seu conhecimento, né, sua formação, seu staff, sua atividade jurídica, para o pessoal que está acompanhando aí conhecer um pouco. Assim, eu não sou propriamente um conhecedor do direito trabalhista, mas a minha atividade tem sido mais no sentido de provocar o Ministério Público a propor ações de constitucionalidade contra leis, principalmente estaduais e municipais, que criam privilégios descabidos para as religiões. É o caso, por exemplo, dessa polêmica que agora temos, que se tornou mais conhecida pelo caso da cidade de Araçatuba, mas já vinha antes representando contra vários regimentos internos de câmaras municipais que tinham aquele rito de invocar a proteção de Deus e fazer leitura bíblica na abertura das sessões. Eu já tinha derrubado vários desses. Aí agora, quando chegou em Araçatuba, uma cidade um pouco mais envolvida, já fizeram maior alarde e envolveram Ives Gandra na discussão, Alexandre Garcia. A coisa agora está tomando corpo por conta disso. Mas antes eu já tinha, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, conseguido suprimir a lei que tornava obrigatória a colocação de bíblias em bibliotecas, ceder espaço em escolas públicas para encontros de igrejas. Tudo isso normas que afrontam a laicidade do Estado, e eu venho rotineiramente comunicando ao Ministério Público, pedindo providências, e em algumas das vezes eu tenho obtido êxito em que o Ministério Público venha a propor ações diretas de inconstitucionalidade contra essas leis. Pois bem, a gente vai ter também o convidado Daciano Torres, né, que a gente está aguardando ainda a entrada dele. Aí, enquanto ele entra, né, eu pedi para Eduardo continuar aí, Sim, abordando a então, questão da lei. vemos o seguinte, essa lei 14.467, que entrou em vigor agora, é uma coisa que ainda tem realmente que avaliar bem como é que nós teríamos que tratá-la e se é que teríamos que fazer efetivamente alguma coisa a respeito. Porque ela prejudica os pastores, ela beneficia as igrejas, é claro, que deixam de ter que assinar carteira, de reconhecer vínculo empregatício. Isso daí realmente facilita a instituição, pessoa jurídica da igreja, e avilta ao pastor, que passa realmente a ser tratado na prática como um escravo. Eles podem chamar que é trabalho voluntário, voluntariado religioso, vocação, ministério, como for. O fato é que a pessoa acaba dedicando uma parte considerável do seu tempo de vida a uma atividade religiosa, que pode ser remunerada ou não, via de regra ou no caso das igrejas evangélicas, a Igreja Católica também remunera aos seus padres e bispos, embora modestamente, muito menos do que os pentecostais fazem com os pastores, o maior sucesso de suas igrejas, mas a negativa de vínculo, quer dizer, prejudica quem está na carreira do sacerdócio. Então, por um lado, quer dizer, como se diz, o meu senso de justiça diz que esse tipo de lei não devia existir, embora, como eu tenha notado, ela vê como que positivar o que era a corrente majoritária do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que, em princípio, um pastor não tem vínculo empregatício, a menos que ocorra um desvio de finalidade da atividade religiosa, que é isso o que a Lei 14.647 ressalva ao introduzir o parágrafo 3º do artigo 442 da Consolidação do Direito do Trabalho, dizendo que o disposto no parágrafo 2º, o parágrafo 2º que afasta o vínculo, não se aplica em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. Então, ainda há um espaço para quem estiver sendo lesado ajuizar a reclamação trabalhista, realmente que existem pastores que são
né, obrigados até a desempenhar trabalhos, vamos chamar de servis, para usar a linguagem deles, desempenhar trabalho servil, dentro realmente da manutenção da própria igreja, não apenas o que seria o ministério propriamente dito. Então, né, nesses casos, eles ainda têm um campo aberto para demonstrar que houve abuso, que houve desvio de função dentro da igreja e cobrar as suas verbas. Por outro lado, quer dizer, embora eu considere uma coisa realmente injusta que não se trate o pastor como empregado sempre e que não se dê os direitos trabalhistas a ele, por outro lado, essa lei pode ter realmente o aspecto vantajoso de servir a fazer a população refletir. Que raio de carreira é essa que chamam de pastor, em que a pessoa deixa de trabalhar com vínculo empregatício para ser usado e abusado pela direção de uma igreja? Deveria ser motivo para quem estivesse pensando em adentrar em uma carreira dessas, mudar de ideia e não pretender mais seguir um ministério religioso. Bom, eu vou... Você quer continuar? A negativa do vínculo me parece realmente, de certo modo, uma burla ao inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal, que é o artigo 7º que trata realmente das garantias trabalhistas, e ao colocar a priori na lei que não existe vínculo entre atividades religiosas, qualquer denominação, natureza, ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, mesmo de vida consagrada, etc. Isso realmente me parece uma tentativa de burlar a Constituição, tem, como se diz, algum odor de inconstitucionalidade. Por um lado, isso aqui apenas, quer dizer, está positivando o que várias das turmas do Tribunal Superior do Trabalho já vinham entendendo em casos concretos. A lei praticamente transformou o entendimento do majoritário, quer dizer, não de todas as turmas do TST, que algumas turmas do TST entendem que há vínculo, sim. Mas a maior parte das turmas entende que não há o vínculo, a menos que ocorra o desvirtuamento. Aí eu noto o seguinte: a lei não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido. Se agora vem uma lei que diz que não há o vínculo, então é porque antes havia ou poderia haver. Havendo ou podendo haver, quem já era pastor antes de 4 de agosto de 2023 tinha o vínculo e pode entrar com a reclamação trabalhista agora exigindo os seus direitos. A lei realmente ela só pode valer para as relações de trabalho e emprego posteriores à sua publicação. Ela não retroage para prejudicar quem já estava trabalhando nessa atividade. Muito bem. Eu vou fazer um breve resumo sobre a lei. Eu vou compartilhar aqui a tela. Está conseguindo ver aí? Sim, sim. Isso aí foi o projeto de lei que originou, 1096-2019, transformada na Lei Ordinária 14.647-2023. Vamos ver a tramitação aqui dela. foi quando começou, né? Esse projeto de lei na Câmara, 10.096/2019, de autoria de Vinícius Carvalho e Roberto Alves, que são do partido do PRB, né? Para quem não sabe. O partido do Crivella. Isso já explica o PRB, ele era o antigo PMN, né? Aí depois ele virou o PRB. Não, peraí, ele era Crivella tinha criado aquele. Não, acho que era PRB mesmo. Naquele que o Crivella antigamente ele era o PMR. O PMR antigamente. Aí depois ele se transformou no PRB, que ficou conhecido como Partido da Universal, né? Que apesar de não ser fundado pela Igreja Universal, ele teve uma influência muito forte dos pastores, né, da Igreja Universal
E aí ele ganhou o apelido de Partido da Universal, que tem os personagens mais conhecidos, né? Que é Crivella, Uhum. e o apresentador, o da Record, como é o nome dele? É o do Código de Defesa do Consumidor. Russomano. É o Russomano, o César Russomano e o Crivella, que são os dois personagens mais conhecidos nacionalmente, né? Na mídia. E a igreja do Titi do Crivella é a campeã nacional de reclamações trabalhistas de pastores que são tratados como máquinas dentro da instituição. É Quer de dizer, isso foi uma Crivella, lei em né? causa própria. A Isso. Universal é aquela que tem o maior número de Aí o processos, maior número de... projeto, aí o projeto ele foi para o Senado, né? Foi aprovado e virou a lei 14.647 de 4 de agosto de 2023. É uma lei Essa como lei se aqui e uma página beneficia. só, né? Sim, sim, mas isso é a lei trabalhista, às vezes ela está apenas alterando o que já existia na CLT. Ela colocou uma cláusula de não haver o vínculo empregatício na relação do ministro de confissão religiosa com a igreja. Mas, quer dizer, é uma lei que está beneficiando as instituições religiosas, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus, a igrejola do senhor Edir Macedo, que é realmente ela que já sofreu o maior número de ações trabalhistas, sofreu o maior número de derrotas em todas as instâncias da Justiça do Trabalho no Brasil inteiro. Então, isso daí vem realmente para beneficiar a Universal. Quer dizer, aí está, o Edir Macedo começou de um coreto do Meyer e agora está alterando a CLT para, de certo modo, restaurar algo do sistema escravocrata. Porque realmente eu olho para isso e estou vendo, o pastor está sendo reduzido à condição de escravo. Pelo menos na minha percepção. Então, quer dizer, o meu senso de justiça fala que esse tipo de lei não devia existir. Por outro lado, à margem de qualquer ação direta de constitucionalidade que alguma confederação sindical possa fazer, algum partido político possa ajuizar, que o Procurador-Geral da República venha ajuizar, se não esse que aí está, mas provavelmente o próximo, que será indicado a partir de setembro, isso daí, realmente, como disse, serve até como um desestímulo a entrar na carreira religiosa. E, por esse aspecto, acaba provocando um bem maior. Bom, aí nesse caso, Eduardo, você acha que tem alguma possibilidade de contestar no STF ou no próprio Congresso, ou é uma viagem sem retorno? É como Olha, aquela a nave, matéria é... ou é como a Voyager 2, que vai para o espaço, sistema solar, e aí já era, não volta mais. Olha, é uma matéria bastante controvertida, não havia unanimidade quanto a ela dentro do Tribunal Superior do Trabalho, quando isso ainda estava sendo discutido apenas na jurisprudência, sem uma lei positiva, e me parece viável propor uma ADIM apontando realmente que isso está infringindo o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, que eu vou até abrir aqui. Então, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ela pode sofrer uma contestação. Sim, qualquer lei, em tese, pode ser arguída de inconstitucional. Agora, se nós olharmos aqui realmente isso daí, quando isso para isso conversa, ela não pode retroagir, ela não se aplica às relações de trabalho e emprego anteriores à sua vigência. Então, quem já era pastor antes não pode ser prejudicado pela entrada em vigor da nova lei. Então essa lei ela não é validada para daqui para trás. Ela não pode atingir para trás, isso é um princípio do direito brasileiro, isso está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Decreto-Lei 4657/1942, antigamente chamado de Lei de Introdução ao Código Civil, por sinal, o nome foi alterado para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pelo Celso Russomano. E ela diz textualmente no artigo 6º, a lei não retroagirá para prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, quem já está trabalhando hoje como pastor tem um direito adquirido no contrato de trabalho atual que exista. Então, uma lei posterior não pode chegar, de repente, e fulminar retroativamente a pretensão do reconhecimento do vínculo. Agora, Júlio, fazendo uma outra pergunta,
O artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal diz que são direitos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Primeiro, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, dizer que não tem um vínculo, então, de repente, um dia o Edir Macedo decide fritar um dos seus bispos, ou um bispo decide mandar embora um dos pastores e vai embora, pega suas coisas e sai agora mesmo, não é bem assim que a banda toca, principalmente se a relação vem antes da vigência dessa lei. Ela vai atingir, impactar em muito quem entrar na carreira de pastor a partir de agora. Certo. Agora, parece que nessa própria lei que eles criou, parece que tem uma contradição para os pastores. Esses pastores que são contratados por salários altos, que nem o da Universal, a de Silas Malafaia, a de Valdemiro Santiago, como que esses pastores vão ficar agora? Eles vão trabalhar, será definitivamente de voluntário? Porque existem esses pastores aí mínimo, a cota mínima, que eles recebem altos salários, né? O fato de ter uma remuneração alta, o fato de ter uma remuneração alta já é um indício de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. É claro que o Edir Macedo não iria entrar com uma reclamação trabalhista contra a sua própria igreja. O Valdemiro. Sim, mas eu estou falando assim no quesito dos novatos que vai entrar daqui agora, para frente. Quanto a um novato que entre, que receba metas, tem que arrancar tanto de dízimo dos otários, desculpe, dos fiéis. Então, esses daí realmente estariam numa situação de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária e terão condições depois. Eu ganhava um adicional, quanto mais dízimo eu recebesse, a minha remuneração podia chegar a 10 mil por mês, aí, de repente, eles me mandam embora do nada. Então, mas aí eles não vão poder firmar um acordo trabalhista, eles vão ter que fazer um acordo em off, debaixo escondido da CLT. Sim e não. Havendo desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária, como diz o parágrafo 3º, o novo parágrafo 3º do artigo 442, a negativa de vínculo do parágrafo 2º não se aplica. Então, com desvirtuamento de finalidade religiosa e voluntária, passa a existir vínculo, sim. E aí é possível entrar com a ação trabalhista diretamente. Por outro lado, o quê? O disposto no parágrafo 2º não se aplica. Quer dizer, o que é que não se aplica? O parágrafo 2º que diz que não existe vínculo empregatício. Se o parágrafo 3º diz que o que está no parágrafo 2º não se aplica em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária, haverá espaço para uma reclamação trabalhista nesse caso. Então, um pastor que tenha sido colocado num desvio de função, ele poderá realmente cobrar da igreja por causa disso. Então, porque para o pastor novato que vai entrar, a gente fala esses top, né, os grandes personagens que a Universal costuma contratar, a Igreja Mundial, a de Silas Malafaia, eles costumam pagar um salário alto. Então, com essa lei, eu estou assim, achando estranho como que vai ficar o vínculo deles, porque pela lei eles não vão poder fazer um acordo pela CLT. Então, eles vão fazer uma espécie de contrato em off, escondido da CLT. Não digo escondido, mas poderia remeter ao juízo civil comum, com base no princípio de que ninguém pode enriquecer sem causa. Então, se ele deu o sangue pela igreja e, de repente, é colocado para fora, ele estaria na situação de contratante. Quer dizer, aí aplicaria o direito civil e não o direito trabalhista. Como contratante, o pastor litigará contra a igreja na justiça civil comum estadual, exigindo os direitos decorrentes do enriquecimento sem causa que a igreja fez nas costas dele, e aí haverá realmente um espaço para o justiça estadual. A justiça trabalhista é mais dinâmica e dá realmente uma vantagem maior ao trabalhador. Esse é o atrativo da justiça do trabalho. Na justiça civil estadual, os conflitos são mais longos, demanda a produção de provas, as partes são tratadas como em igualdade de condições. Na justiça trabalhista, o empregado é sempre visto como uma pessoa fraca na relação, o lado mais fraco da corda quando ele arrebenta, e aí a Justiça do Trabalho compensa essa desproporção, dando maiores vantagens aos trabalhadores em juízo. Certo. Agora, no caso aí, as igrejas também, ela pode meter aquilo que a gente conhecia na Globo como PJização, né? Eles podem contratar para o CNPJ para livrar dessa lei.
Mas aí que tá, acho que não vai fazer necessariamente isso, porque a pejotização da Globo é justamente para não reconhecer o vínculo dos seus artistas. Porque Então, mas somente aí uma pessoa as física igrejas pode podem fazer. copiar, né? Ela vai dizer, não, a gente contrata o pastor pelo CNPJ, manda ele abrir um CNPJ de Só que fachada e a gente aí, contrata a empresa. nesse caso, eu acredito que já desconfiguraria a própria natureza da organização religiosa em si. Seria pior para eles. Se eles fizessem uma coisa dessas, começar a fazer o pastor abrir um MEI e contratar o MEI desse pastor e remunerá-lo pelo MEI, então aí a própria natureza de organização religiosa pode ficar comprometida e afastar até mesmo a isenção de impostos. A Receita Federal poderá ir em cima delas. Uma Mas coisa aí que eu gostaria não. muito de ver. Mas aí ficaria mais difícil para os tribunais contestar, não? Não, não, porque aí isso já seria uma questão, inclusive, da Receita. A Receita Federal é ver isso, pô, a Igreja Universal está contratando MEIs, que são realmente os pastores como MEIs, quer dizer, não é a pessoa física. Então, quer dizer, o cara. Como é que uma pessoa jurídica, que um MEI é uma pessoa jurídica, embora uma firma individual, poderá se dedicar a um ministério vocacional? Uma pessoa jurídica não tem a personalidade do ser humano para seguir uma vocação chamado religioso. Ele vai dizer que ó, o Espírito Santo ungiu o meu CNPJ. Então, eu acho realmente que a pejotização não daria certo para eles, porque aí iria prejudicar a própria igreja em si, que ela se tornaria vulnerável a uma investigação da Receita Federal. Poderia ir para a malha fina, poderia ser reconhecido que não faz jus à isenção do artigo 150 da Constituição Federal e acabar realmente sofrendo uma boa de uma execução fiscal, o que realmente eu bateria muitas palmas se isso acontecesse. A gente acha, né, que essa forma de pejotização vai ser uma forma que eles vão tentar, né? Pelo menos eu tenho essa ideia em mente. Mas com essa lei não haveria necessidade, porque se eles fizerem a coisa direitinha, eles podem realmente ter o pastor pessoa física sem o vínculo, porque essa lei realmente os livra de ter vínculo com pessoa Sim, física. mas eu tô falando quando se trata daqueles grandes personagens que ganham alto valor. Então eles vai fazer um acordo em off, não declarado, né, pela CLT, mas que eles vão tentar, porque esses pastores, grandes personalidades, eles costumam ganhar um valor alto. Eles não vão ir trabalhar de graça. Você quer dizer, claro, que seria, no caso aí, o pastor que não fosse o dono da igreja, quer dizer, que não fosse o próprio Valdemiro, Isso, não que nem a fosse o próprio Universal Aissar, contrata aquele lá, o mas Codremil e os outros. vamos dizer, Quando um bispo que tenha uma posição muito alta um e salário de tem. 10 mil, por exemplo, ele não vai Aí, prestar serviço voluntário, ele vai querer ter um vínculo, só que como não vai poder fechar pela CLT, eles vão fazer um acordo em off. mas é uma organização religiosa contratando um MEI para que esse MEI faça pregações, batismos, comande a fogueira santa deles. Isso daí vai ficar estranho, a Receita Federal não vai gostar. Eu acho que eles vão tentar, porque eles... Não, até vamos ver que tentem. Eu acho realmente que isso vai ser prejudicial a eles. Então, quanto Porque pro pior, melhor. pessoal que já é voluntário normal, o pessoal que arruma igreja, cuida de igreja, eles já são voluntários normais. Agora, esses personagens caros, eles não vão aceitar voluntariado. Eles vão fazer um acordo em off com a igreja mesmo. Porque a coisa vai para a vara civil e talvez até empresarial. Agora, ia ser lindo uma igreja como a Universal sendo demandada em vara empresarial por causa de MEI de um bispo ou outro pastor importante, tendo que resolver questões acontecidas de verbas não pagas, dívidas decorrentes da relação contratual. Não seria a relação empregatícia, mas outras questões podem aparecer no trato com o MEI. Então, ia ser muito bonito isso, ia ser mais lindo ainda a Receita Federal olhar esse tipo de coisa e ver que uma organização religiosa está contratando MEI. Eu fico a coisa só olhando, só olhando. No Brasil, a gente vê que a Receita Federal ela não perturba muito as igrejas, não. Ela não perturba ela é as mais igrejas com amiga. isenção. Ela não perturba as igrejas que tem uma cláusula de
de isenção que está no artigo 150, inciso 6º, que diz que é vedado instituir Então, impostos justamente sobre por isso, né, templos de qualquer culto. Pelos dispositivos jurídicos que permite a ela ter isenção, né, em quase tudo. É proibido instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Mas tem as leis estaduais aí também que eles conseguem IPTU, um monte de coisa. Eles conseguiram, inclusive, uma emenda realmente mais recente ao artigo 156. Eu acho que, se não me engano, para dar no Rio de Janeiro, eu já analisei, tem uma lei que eu não sei se um projeto de lei que eu não sei se já foi transformado em lei, que daria, em caso de ocorrência policial, preferência a polícia investigar primeiro o caso se envolver pastor. Eu não ouvi falar disso, não sei realmente. Tem um projeto de lei do Rio. Agora eu não sei se já projeto, virou norma lei, jurídica, mas tinha esse projeto. Daí pode quebrar a isonomia e dar ensejo realmente à declaração. Caso de uma ocorrência policial com pastor, a polícia teria que ter uma preferência, ou seja, uma agilidade no deslindrar do crime. Teria que ter uma preferência, né? Isso é uma coisa completamente descabida. Agora deixa eu ver. Eu vou olhar depois, que eu não tenho ela aqui agora, mas eu me recordo que é um projeto de lei da Assembleia do Rio. Se isso realmente, quer dizer, o sujeito pode apresentar projeto para qualquer coisa, passar é outra coisa. Agora, se isso tiver virado lei, que realmente eu não tinha ouvido falar, mas agora, se virou lei, isso daí realmente já de início de conversa, só quem pode apresentar projeto sobre a regulatividade policial é o governador. Já estou vendo um vício formal logo de cá, que isso é de autoria de deputado. Deputado não manda na organização da Polícia Civil, que é quem faz inquérito, não manda na atividade da Polícia Militar, quem faz o policiamento ostensivo. Deixa eu fazer uma pausazinha aqui. O da boa noite é o Derrubando Produtos Falsos, um membro aí que está online. A gente está na live aqui, ela está meio informal, tá? O interlocutor que está perguntando, ela não é muito técnica, né? A gente está numa discussão mais informal, né? Embora o Eduardo tenha mais uma prática. O Geraldo não é um operador do direito. Isso, eu não sou um operador de direito, eu só sou o apresentador do canal e o Eduardo Banks, que é o ativista judicial. Então a gente está uma live mais light, né? Para o pessoal mais leigo entender. Não é um debate jurídico técnico, é mais normal mesmo. Até com os governos cidadão parece saber. Você quer ensinar português no ensino médio, ensino fundamental, se habilita, faz um concurso, vai lá, se inscreve num concurso, passe e vai lecionar gramática normativa. Então tá aí explicado. Vamos voltar novamente, né? O Daciano Torres ainda não entrou, a gente está aguardando ele ainda. Agora, na questão, Eduardo, eu vou tocar aqui na questão dos ateus, principalmente, eu vou tocar no vespeiro. Os ateus ditos de esquerda, porque eles não estão se movimentando, estão parados. Você quer dizer, em relação a essa lei? Isso, em relação a essa lei, teve algumas coisas também que foi aprovada aí, mas teve duas pseudociências, né, a ozonoterapia, e teve o candomblé como saúde complementar. E a gente está focando mais na lei, mas teve essas duas também que os ateus estão parados, assim, não estão muito tocando no assunto. Olhe bem, realmente, eu não posso dizer quanto aos outros. Eu vejo possíveis inconstitucionalidades em tudo isso. Quanto à ozonoterapia, isso daí a ciência médica já desautoriza. Então, é uma coisa realmente que existe a ozonoterapia para algumas coisas, mas a maneira como está sendo liberada, isso daí realmente, inclusive, a ozonoterapia me parece mais uma excrescência do governo anterior, que agora foi sancionado. Não sei porquê, mas o foi, merecia até veto. Quanto à questão das religiões de matriz africana, elas são extremamente perseguidas pela turma dos evangélicos, são realmente alvo de ataques completamente desproporcionais. Então, é razoável que a lei tenha algum cuidado para evitar que os membros dessas religiões sofram ataques que podem realmente levar a um apagamento e até mesmo a uma verdadeira política de extermínio contra eles. Então, mas desculpa te interromper, mas a autorização, né, que o governo deu
para os terreiros funcionar como saúde complementar, não é Aí, proteção referente à liberdade religiosa. nesse caso, aí também é uma coisa que está violando a ciência, como também viola a ciência o uso de constelação familiar nas varas de violência doméstica, que é uma coisa que praticamente faz a vítima da violência doméstica acreditar que carrega alguma culpa ancestral que a levou a apanhar do ex-companheiro. Esse tipo de coisa. E outras práticas que são liberadas no SUS que não deveriam existir. Então, são coisas que vão contra a ciência e que devem, portanto, ser suprimidas, mas observando que apenas isso daí não é eficaz. Não é eficaz, isso não terá o efeito de provocar realmente a cura ou a melhora que é pretendida pelo ato médico. Isso então, daí é uma outra questão. Sim, ao invés do Estado ter dado a garantia, né, da liberdade religiosa para os pessoal do candomblé que sofre muito preconceito, eles acabou invertendo, entrando numa área que é científica da academia, né, e subverteu a ordem. Colocando realmente, quer dizer, o ato de culto religioso pode ser psicologicamente confortador para quem acredita nele, mas ele não é eficaz. Eu nunca vi ninguém se curar por essa de orações. Por mais que se fale que aquilo ajuda, não, aquilo não provoca ajuda nenhuma. A pessoa vai se restabelecer se ela tiver a predisposição e a saúde para isso e a boa resposta terapêutica. Isso. Mas colocar isso como terapia. Agora, nós não vamos confundir com um ponto da ética médica. Se o paciente segue uma determinada confissão religiosa, o médico não deve interferir e dizer para que ele não faça o ritual. Isso é uma questão realmente que ele não deve colocar a mão nisso, ele deve deixar a escolha do paciente livre. Agora, ele deve, concomitantemente, aplicar os tratamentos da medicina alopática, esses sim de eficácia comprovada, só que respeitando ainda a vontade do paciente em querer assistência religiosa durante o tratamento. Então, né, como foi autorizado pelo Conselho de Saúde Suplementar, né, isso dá autonomia para os terreiros e no hospital prestar esse serviço, né, dentro da lei. Agora temos que ver em que termos isso está colocado. Eu entendo que assistência religiosa em estabelecimentos de internação coletiva, sejam hospitais, sejam prisões, sejam colégios internos, só pode ser ofertada àqueles que expressamente a requeiram. Não vejo nenhuma plausibilidade em permitir que se abra a porta de um presídio e se deixe um monte de pastores entrar para ir pregando a presos que não pediram para ouvir pregação. Por sinal, existe lei federal do ano 2000, tempo do Fernando Henrique Cardoso, que regula a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis. É a Lei 9982, de 14 de julho de 2000. Ela, no seu artigo 1º, diz que aos religiosos, todas as confissões, assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública e privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Então, é necessário que haja o pedido prévio do paciente ou dos seus familiares de que ele seja visitado por um ministro religioso. Então, essa prática que vem sendo feita, de abrir as portas da prisão para que os pastores entrem para ficar pregando ali, para presos que não encomendaram sermão, isso é abusivo. Isso aí já é um aliciamento e está realmente violando a intimidade dessas pessoas ao tentar, de algum modo, convertê-las, cooptá-las. Mas isso é uma coisa que praticamente não é respeitado, né? Apesar de constar na lei, mas não é muito respeitado. É aí o ponto em que temos que entrar e exigir o cumprimento. Que, de fato, temos que realmente representar a quem tiver que ser, as autoridades, no caso, tanto as entidades hospitalares, aos conselhos penitenciários, que eles devem observar o que está na Lei 9982 de 2000, e não permitir mais do que aquilo que já é regulado por ela. Porque ela resguarda, inclusive, a intimidade e a vida privada das pessoas. Se um preso quer participar de cultos no presídio, ele deve se alistar para isso. Da mesma forma,
quanto ao estudo. Você não pode obrigar um preso a estudar ou trabalhar para obter remissão. Depende da iniciativa dele. Se ele quiser realmente aprimorar o seu processo de ressocialização, trabalhando e estudando na prisão, ele deve se inscrever para isso. Agora, ele não pode ser compulsoriamente colocado. Ele não pode simplesmente deixar que o professor entre no pavilhão e comece a dar aula, trazer um quadro negro, começar a dar aula a presos que não pediram para estudar e muito menos alguém obrigá-los a trabalhar. Então, também não é razoável nem um pouco que se deixe que líderes religiosos, pastores, como for, padres, o que quiser, possam entrar nas cadeias ou entrar nos hospitais e começar a fazer pregações a pessoas que não pediram isso. É uma interferência na autonomia da vida das pessoas. Muito bem. A gente estamos ainda aguardando o Daciano Torres, né, que ainda não entrou. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui a live, né? Com relação ao ativismo judicial, alguma entidade jurídica, alguma outra pessoa entrou em contato com você para dar alguma ajuda, alguma força, ou você tem tocado as atividades sozinho mesmo? Assim, eu sempre agi sozinho desde o início, lobo solitário mesmo. Igual lobo, né? Sim. Eu sei muito bem como examinar uma lei, encontrar o vício de inconstitucionalidade dela, apontar o ponto de clivagem, que muitas vezes é apenas a inconstitucionalidade formal na iniciativa do projeto de lei que resultou na norma final publicada. E o canal próprio a isso é o Ministério Público. Por quê? No Brasil, não é permitido, como nos Estados Unidos e alguns outros países, como parece que é também o caso da Colômbia, em que o cidadão comum possa entrar com uma ação questionando a constitucionalidade de uma lei e o resultado do julgamento será cogente para todos. Aqui no Brasil, a declaração de constitucionalidade ela pode ser requerida incidentalmente em um processo judicial que já exista e terá eficácia apenas dentro dos limites daquela lide. Ela não terá eficácia erga omnes, quer dizer, ela não terá força contra todos. O que tem eficácia erga omnes é a declaração no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade, na ação de inconstitucionalidade por omissão, na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas só podem ser propostas por algumas poucas entidades, números clausos. Em regra, presidente da República, governador de estado, prefeito municipal, mesa diretora de uma das casas do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, de Câmara Municipal, sindicatos, no caso de leis municipais, confederações sindicais de abrangência estadual ou nacional, partidos políticos que tenham representação na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, de onde tenha exarado a lei incriminada, e o Procurador-Geral da República, e por força de simetria, o Procurador-Geral de Justiça de cada estado. Pelo sistema da Constituição anterior, a Constituição de 67, a propositura da ação direta de constitucionalidade era privativa do Procurador-Geral da República. A Constituição de 88 ampliou o rol sem vulgarizá-lo. Ele não abriu ao ponto de permitir que qualquer cidadão seja parte legítima para propor a DIN, como parte legítima para arguir a nulidade de ato administrativo lesivo ao erário nas ações populares. Então, a ação direta de constitucionalidade não é uma ação popular constitucional. Ela é restrita a um rol taxativo de legitimados. Então, o legitimado por excelência ainda é o Ministério Público, embora não seja o único. Você poderia explicar aí só para o telespectador o que é a ação popular, para o pessoal entender? A ação popular ela é prevista na Lei 4.717/1965. Ela confere a qualquer eleitor o poder de pedir a nulidade ou declaração de nulidade de ato dos poderes públicos que seja lesivo ao erário ou à moralidade administrativa. O termo moralidade administrativa já rendeu muitos debates e está falando apenas na questão da gestão honesta da coisa pública, não confundir com a noção gramatical comum de moralidade. Então, o que viola a moralidade administrativa? Um prefeito assinar um contrato de empenho com uma empresa em que a sua própria esposa é a sócia majoritária. Está aí, quer dizer, tudo dentro de casa. Dinheiro do município vai para a empresa de que a esposa do prefeito é sócia majoritária. Isso fere a moralidade administrativa. Então, havendo
a publicação de um contrato desses no Diário Oficial, qualquer cidadão é parte legítima para, pegando as provas, quer dizer, a publicação do edital, o CNPJ da empresa, o seu contrato social na junta comercial, e mostrar o vínculo aqui. Isso aqui é uma empresa de parente, de esposa, de filho, de irmão de prefeito, e está contratando com o município. O juiz, então, anulará o contrato e fará com que ele seja dissolvido. Dinheiro que tiver sido recebido pela empresa, pela mulher do prefeito, pelo próprio prefeito, terá que ser devolvido. E, como se diz, é aberto isso a qualquer eleitor. A pessoa não precisa nem ser eleitor do município. Quer dizer, eu sou eleitor em Itaperuna. Se eu vejo um edital desses em Santo Antônio de Pádua, que é a cidade vizinha, eu posso ajuizar uma ação popular ali. Eu não fico adstrito ao município onde eu sou eleitor. Eu posso fazer no mesmo estado, até em outro país. Quer dizer, se eu vejo na cidade de São Paulo um ato desses que fira a moralidade administrativa, que prejudique o erário municipal estadual, eu posso ajuizar uma ação popular em São Paulo. E tem mais, a ação popular ela é isenta de custas e de honorários. Quer dizer, o eleitor não paga custas para distribuir a ação, e se ele perder a ação, ele não pagará honorários para os réus. Quer dizer, que se depois a justiça disser que aquela contratação da empresa da mulher do prefeito era válida, ele não vai pagar honorários para a mulher do prefeito, nem para a empresa da mulher do prefeito, a menos que seja considerado que houve litigância de má-fé. Como, por exemplo, a pessoa entrar com ação popular dizendo que a empresa pertence à família do prefeito e não pertencer. Poderia ser uma empresa, digamos, que já tivesse pertencido à esposa do prefeito, sido vendida, e as pessoas que atualmente são proprietárias não têm nada a ver com a família do prefeito. Aí, a ação pode ser julgada improcedente. Se o autor tiver mentido de maneira dolosa, ele pode, sim, ser condenado a pagar honorários e sofrer multa por litigância de má-fé. Então, a ação popular é um instrumento importante de defesa realmente das instituições, defesa do erário, garantia realmente da honestidade da coisa pública, muitas vezes negligenciado, porque os juízes muitas vezes tendem a não dar a atenção que mereceria uma ação com essa relevância. Aqui, ó, o Pipoca concordando também, aqui é o meu corzinho, então, Pipoca. Já a ação direta de inconstitucionalidade e as outras ações de controle concentrado, como eu mencionei, a ação de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Elas têm a finalidade de examinar se uma determinada lei ou outro ato normativo estadual, federal ou municipal é constitucional ou não. Na ação direta de constitucionalidade, você tem por objeto declarar que uma determinada lei violou a Constituição, contrariou-a, desobedeceu, então ela não merece existir. Na ação declaratória de constitucionalidade, acontece o efeito inverso. Pode-se pedir que uma lei que esteja sendo justamente questionada como inconstitucional tenha a declaração de que ela de inconstitucional não tem nada. Isso pode acontecer às vezes, de sair uma determinada lei, os tribunais de justiça entenderem majoritariamente que ela é inconstitucional e ela não ser inconstitucional. Aí cabe o pedido de declaração de constitucionalidade, em que o Supremo Tribunal Federal irá dizer, não, essa lei, apesar dos questionamentos que ela recebeu no início, está de acordo com a Constituição. A ação de inconstitucionalidade por omissão visa realmente declarar que uma lei omitiu, uma lei posterior à Constituição de 88, omitiu alguma garantia essencial que deveria ter. Foi o caso, por exemplo, da DO 26, Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão, número 26, ajuizada pelo antigo PPS, em face da Lei 7.716, a Lei Antirracismo, para reconhecer que houve uma omissão legislativa em criminalizar a homotransfobia. Ela foi julgada procedente e aí, desde 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu passar a adotar a Lei 7.716 também aos casos de discriminação por orientação sexual ou identidade transgênero. Já na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela normalmente é ajuizada contra leis anteriores à Constituição. Por quê? Porque as leis anteriores à Constituição, que é a Constituição que temos em 1988, e o Brasil tem leis desde a época da colônia. Algumas leis do tempo do Império ainda estão em vigor, como a parte 2ª do Código Comercial, que regula o comércio marítimo.
Então, essas leis não podem ser chamadas de inconstitucionais porque elas não poderiam prever uma Constituição que não existia quando elas foram sancionadas, simples assim. Então, elas não podem ser atacadas por uma DIN. Mas o que pode acontecer é a lei não ter sido recepcionada. Ela tendo entrado em vigor antes da Constituição de 88, conter alguma disposição que a Constituição de 88 não a recepciona e, se fosse uma lei atual, posterior à Constituição de 88, ela seria inconstitucional. Por exemplo, a questão do feriado de Aparecida. A lei 6.682, esqueci, ou 6.680, de 1982, ela institui o feriado dizendo a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, para culto oficial e público. Ora, o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, diz que tudo que o Estado não pode fazer é instituir cultos. E a lei que criou o feriado de Aparecida fala em culto oficial e público. Então, como ela é de 1980, 82, ela pode ser atacada por uma DPF, não por uma DIN, que ela é anterior à Constituição de 88. Agora, quem é que pode propor essas ações? Essas ações, elas são limitadas a um rol de certos atores políticos. Então, nós temos realmente o presidente da República, mesa diretora da Câmara ou do Senado, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical de âmbito nacional e o Procurador-Geral da República. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também é legitimado. Aí temos a questão realmente da pertinência temática. Confederações sindicais podem arguir a inconstitucionalidade de leis, desde que sejam leis que interfiram justamente com a categoria que ela representa. Então, quer dizer, uma confederação de trabalhadores não poderia, digamos, impugnar, através de uma DPF, a lei do feriado de Aparecida. Poderia, talvez, até no caso de uma confederação sindical, alegar que aquilo repercute na relação de emprego, porque é um feriado, então talvez a confederação patronal pudesse se dizer atingida por aquilo, por uma lei que não está recepcionada. Mas, em princípio, não havendo a pertinência temática entre a atividade do legitimado e a lei que é atacada, a ação não pode ser conhecida. Só que há aqueles que são legitimados universais. O Procurador-Geral da República é um legitimado universal, porque o Ministério Público tem por finalidade a defesa da ordem jurídica e do Estado democrático de direito. Então, qualquer lei que viole a Constituição é da competência dele. Partidos políticos também são considerados legitimados universais, porque não se pode dizer qual é a linha política que o partido irá adotar. Ele pode decidir a linha que quiser, então ele tem a discricionariedade de escolher atacar a lei que ele bem entenda. Quanto ao Conselho Federal da OAB, já houve disputas sobre se ele seria legitimado universal, mas, ao que eu saiba, atualmente está pacificado de que ele também é um legitimado universal para ajuizar a DINs. E a ADC, aliás, no caso de a ADC, ela tem um rol mais restrito, são só 4 legitimados. O Conselho Federal da OAB não é legitimado para a ADC, mas os mesmos legitimados para a ação de constitucionalidade são para a telespectador só a diferença entre a DIN e a ADC, o pessoal entender. Só o significado da sigla, o pessoal. A DIN é ação direta de inconstitucionalidade. A ADC é ação declaratória de constitucionalidade. A DIN tem um caráter negativo. Esta lei é inconstitucional, acabe com ela, derrube, é ilegítima, revogue com efeito retroativo. É para destruir uma lei. Já a ADC tem um efeito contrário. Ela tem a finalidade de preservar uma lei que esteja sendo alvo de contestações severas pelos tribunais. Então, vamos imaginar, por hipótese, que essa lei que saiu agora, a 14.647, comece a ser afastada pelos TRTs. Digamos que ocorra uma mudança nos dispensos TRTs, eles começam a dizer, não, isso é inconstitucional mesmo, não tem esse negócio... Ela começa a sofrer muitas ações. E aí, em processos individuais, processos de pastores contra as igrejas, os TRTs comecem a afastá-la. Aí, o que acontece é que o presidente da República, se tiver a intenção de manter essa lei, ou também a mesa diretora da Câmara ou do Senado, se quiserem que a lei seja mantida, poderia tentar resolver a questão de uma vez, entrando com uma ADC no Supremo Tribunal Federal, dizendo assim, olha, essa lei é constitucional, mas os tribunais regionais do trabalho estão se negando a aplicá-la. Aí o Supremo Tribunal Federal vai examinar. Se entender que ela é constitucional,
vai dizer, não, essa lei é constitucional, os TRTs parem de afastá-la. Só que o julgamento de uma DIN, uma DC, quando é de improcedência, ele tem um efeito inverso. A ação direta, quero dizer o seguinte, a ação direta de constitucionalidade, ela é negativa, ela quer derrubar uma lei. Então, quando ela é julgada improcedente, o Supremo Tribunal Federal afirma que a lei é constitucional e deixa sob qualquer dúvida. Então, se houver uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei 14.647, ela for julgada improcedente, estará sendo declarada a constitucionalidade da lei de uma maneira inversa. Na ADC, o contrário. A ADC visa preservar como constitucional uma lei que está sendo questionada perante os tribunais. Se ela for julgada improcedente, valerá como uma ação direta de constitucionalidade. O STF dizendo, não, isso aqui não é constitucional, julgo improcedente a ADC. Aí ela vai ser declarada inconstitucional e vai ser retirada do ordenamento da mesma forma como se tivesse havido uma DIN procedente. Certo. A gente ainda está aguardando a chegada de Daciano Torres, né? Enquanto isso, a gente vai tocando aqui. Agora eu vou fazer outra provocação. Então, com relação àquele ativismo voraz que a gente vê dos ateus, principalmente de esquerda, né? Nos grupos, nas redes sociais, com aquele filosofismo, ali a gente vê mais só na Matrix mesmo, né? Fora da Matrix, a gente não vê muito, né? Dando suporte, mesmo que não entenda da área judicial, mas numa divulgação, num apoio, numa enquete, né? Numa pesquisa. Não, você está falando que isso ainda está muito carente no movimento ateu? Eu considero a militância ateísta até aqui realmente fraca e ensimesmada. É como se diz que a maior parte dos ateus se contenta em ficar publicando material em rede social. Muitos conteúdos são realmente bons, mas eles ficam, quer dizer, isolados, não vão para a rua. Eu estou dando a cara para bater são desde aqueles 2014. Tigres ferozes, né, dentro das redes sociais, mas fora a gente não vê assim. Ninguém faz uma denúncia, ninguém tenta um abaixo-assinado, uma tentativa de mudar alguma coisa. Porque pelo menos, mesmo não entendendo da área jurídica, que nem, por exemplo, a gente está numa live dessa de importância, era para ter 100 pessoas online. E a gente não vê. Então, a gente vê assim que os ateus são mais tigres, né, nas redes sociais, mas fora dela você não vê que a pessoa fala, mas eu não sou advogado, tá? Mas não precisa. Eu não sou advogado, por exemplo, mas toda a parte de processo que eu posso pegar de Eduardo Banks, eu anexo ela num portal, divulgo, eu faço enquete, faço divulgação, ou seja, quem não pode contribuir diretamente no tribunal, mas pode também contribuir de outra forma, né? O filósofo grego pré-socrático Heráclito de Éfeso disse que o povo deve lutar pela lei em processo como pelas muralhas. Ele quiser aqui isso, que o cidadão comum deveria ter o mesmo cuidado de acompanhar o processo legislativo dentro das casas de leis, no caso, na realidade brasileira, das câmaras municipais, das assembleias legislativas. Na Grécia Antiga, é claro que eram outros órgãos, a Assembleia Bulé, Arcontado, etc., que faziam as leis. Mas o cidadão deve acompanhar o processo legislativo com o mesmo cuidado como faria para defender a muralha da cidade se estivesse sendo invadida por um exército inimigo. Agora, a gente vê, não é só o ateu brasileiro, é o brasileiro em geral. O povo brasileiro está sempre se lixando para acompanhar o processo legislativo. Por exemplo, eu estou entrando com uma série de ações de constitucionalidade contra normas de regimentos internos de câmaras municipais. Aí, essas câmaras municipais, elas têm quase todas elas... Boa noite, Ricardo. Boa. Essas câmaras municipais têm os seus canais no YouTube, no Facebook, e divulgam a íntegra das suas sessões ordinárias e extraordinárias na internet. Aí eu vou assistir, porque quando saiu, por exemplo, em Araçatuba, agora recente, saiu a inconstitucionalidade do regime interno deles. Eu passei a assistir as sessões para ver realmente se eles iriam respeitar aquilo ou não. Queria ver realmente o que é que eles iam debater. Eu comecei a baixar os vídeos deles
para realmente fazer o corte ali, pegar realmente os pontos bizarros onde os inconformados com a decisão judicial protestam ali, ficam esperneando contra. Mas aí eu noto sempre a quantidade de pessoas assistindo é pífia. Alguns desses vídeos têm 0 visualizações. Parece que somente eu tenho interesse de olhar o que é que uma Câmara Municipal está decidindo. E realmente, isso porque também é uma coisa que está me afetando. Não fosse a questão da ação direta de constitucionalidade, o que é que iria me levar a olhar o que é que a Câmara de Araçatuba está discutindo agora? Eles vão ter uma sessão amanhã. Eu vou olhar para ver realmente o que é que eles vão discutir a mais ao longo da semana. Que no dia 7, já alguns vereadores falaram, como é que eu posso dizer, os protestos deles. Houve, inclusive, um, que eu acho que no momento, sei lá se eu digo o nome do cara, mas ele terminou fazendo um gesto que, para mim, me pareceu supremacista. Um gesto realmente parecido com o que, no passado, partidos de caráter bastante radical faziam. Então, daí eu notei isso. Vamos ver agora, amanhã, dia 14, o que é que eles vão fazer. Só que não fosse por isso, eu também não estaria olhando. Quer dizer, eu também não posso me apresentar como um exemplo de estar realmente antenado e olhando sempre. Eu vou olhar aquilo que me interesse. Eventualmente, eu posso tomar conhecimento, quando saem realmente notícias dessa lei, daquela outra lei, eu vou lá, confiro no portal da Câmara de Deputados, no portal da Assembleia Legislativa, sendo lei que diz respeito à laicidade ou não, qualquer norma, eu vou lá, dou uma examinada. Às vezes eu posso tentar ver como é que foi o processo legislativo que resultou nela, pegar, às vezes, dar uma olhada na justificativa do projeto de lei, que já tem algumas dicas de interpretação da norma, tá. Mas, quer dizer, com isso eu vejo que eu já faço mais do que a média. E ainda assim eu não tenho o hábito de acompanhar isso permanentemente. Então, o brasileiro já tem essa índole de não acompanhar o processo legislativo. Então, quando as coisas acontecem, ele acorda de manhã, vendo assim, agora os tanques estão na rua, o presidente João Goulart foi embora, e agora é Castelo Branco, que coisa. Ou então o cara vê cavalos e soldados de espada na mão, e caiu a monarquia, agora é o Deodoro. É assim que o brasileiro foi desde o início. Ele não presta atenção em nada. Quando acontece alguma transformação, ela é feita por alguém que se interessa em acompanhar tudo e faz tudo acontecer de maneira brusca e repentina. Eu já vi uns grupos, né? Parece que os ateus gostam mais de assistir vídeos de memes, né? Eu já vi um grupo, uma discussão sobre memes. E a gente vê mesmo que os vídeos referentes ao ativismo ateu são poucos visualizados. Eu vi aquela postagem sua lá no Instagram, né? Que o rapaz respondeu lá com a selvageria. E a gente não viu nenhum ateu indo lá rebater. Também quem vai olhar o perfil daquele vereador é quem já é da corriola dele mesmo. Isso aí já é de se esperar. Porque somente havia comentários apoiando a posição do cara e até defendendo a desobediência civil contra o acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo, para ver realmente o nível deles. Também, se não fosse uma questão dessa, eu nem saberia da existência daquele indivíduo e nem saberia que em Araçatuba existe um vereador tão escroto que fala mesmo em tentar, de algum modo, contornar uma decisão judicial. Eu vou fazer uma pausazinha aqui, dar uma boa noite, Ricardo, que apareceu aí. Você estava falando, eu não esqueci de dar boa noite. Então, o que a gente nota é que os ateus, que nem eu falo, nos grupos eles são os leões, né? Mas no momento desse, que nem a gente viu lá o cara com uma selvageria, né? Lá no Instagram, referente à sua pessoa, e a gente não viu os ateus indo lá nem para fazer um comentário, né? Ficaram assim, também, praticamente acuados. Não digo acuados, somente vai olhar aquele Instagram, quem já é realmente já conhece aquele vereador, já é do eleitorado dele. Quer dizer, eu realmente descobri aquilo porque eu estou acompanhando o que se passa em Araçatuba. Eu estou vendo quem são os vereadores. Esse mesmo vereador disse algumas barbaridades na sessão do dia 7, e aí realmente no perfil dele lá no Instagram ele colocou mais tolices. Então já estou acompanhando. Desculpa só te interromper. Esse cachorro latindo aí é na tua casa? Sim, é o Pipoca. Eu estou aqui tentando dar uma calmadinha. Tu colocar um punhadinho de ração para Pipoca, será que Pipoca não diminui o latido? Ele está com a ração dele, mas ele realmente está ouvindo. Então ele quer entrar na live também.
Ele ouve a minha voz e quer ficar junto. Ele me segue até no banheiro. Ah. Outro dia, o meu pai foi botar a mão no meu ombro, o Pipoca ficou assim, de pé nas patas posteriores e encarou assim com o meu pai. Quer dizer, tem ciúme até do meu pai. Tu colocando ele aí do teu lado, ele não fica mais tranquilo, não? Ele tá do meu lado aqui, ó. Ah, sim. Eu pensei que ele Aqui, ó. tava no quintal. Nada, ele tá aqui, né? Aqui, a maquininha de morder. Danadinho. Ele gosta de ficar mordendo. Não machuca, mas ele dá aquela... Ficar dando pressão assim. Falando sobre a questão dos ateus, né? Eu lembro que em 2010, quando o Datena fez o achincalhamento, né, com os ateus, ele deu uma provocada, tentou fazer uma enquete ao vivo, né? E aí os ateus deu uma resposta ao vivo, teve uma votação alta. Ele fez uma enquete, né, para saber, perguntando: tem ateu aí que tá me assistindo? E o pessoal deu uma resposta assim, em poucos minutos foi milhares. Ali ele realmente catucou a onça com a vara curta. Ele vai fazer isso em São Paulo, que é uma cidade grande, onde existem pessoas tanto religiosas quanto ateias em grande número. Então, ele fez a provocação, achou que ninguém iria aparecer e depois ele teve que responder aos processos ajuizados pela ateia. Sim, Eduardo. Então, o tema da live é a lei, né? Deixa eu fazer outra pergunta aqui novamente. Você acha que essa lei ela vai começar a sofrer algumas representações ou ela vai ficar mais no banho-maria? Porque aí, como ainda não teve atrito nos tribunais, né? Referente a empregados de igreja. Na verdade, como eu falei, ela está meio que repetindo o que o Tribunal Superior do Trabalho já estava entendendo. Quer dizer, é claro que permite a contestação, porque até aqui os julgamentos do Tribunal Superior do Trabalho eram em lides individuais. Eram coisas realmente o pastor fulano contra a igreja X, então eram ações que diziam respeito apenas ao interesse daquela pessoa. Agora nós temos uma lei em sentido formal e material. Isso pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Então, a questão saiu da questão do conflito entre particulares, entre pastor e igreja, para se tornar uma questão que passa a interessar o Supremo Tribunal Federal. Até aqui nós não tínhamos nada que pudesse levar para o Supremo, a menos no caso de recurso extraordinário, interposto por uma igreja que fosse condenada a reconhecer o vínculo, e aí o Supremo iria se pronunciar, mas também seria somente em relação àquela lide individual. Eu vou te interromper aqui, porque o Ricardo está fazendo a pergunta. O Ricardo está te perguntando, os ateus da internet não estão mais interessados na polêmica personalista do que no debate? Olha, Ricardo, nós sabemos que a comunidade ateísta aqui no Brasil, ela não tem realmente uma ideia de militância como existe nos Estados Unidos, por exemplo, até porque aqui no Brasil não houve uma cultura iluminista a partir do século XVIII. Nós tivemos algo tímido com a Inconfidência Mineira, mas eles ainda estavam, mesmo os camaradas de Tiradentes, ainda estavam muito longe do que Voltaire e os enciclopedistas estavam preparando quando eclodiu a Revolução Francesa. O Brasil é sempre mais, como é que eu posso ser mais rastaquera do que os outros países onde existe uma verdadeira efervescência intelectual. Pipoca, quer usar sua focinheira? Tá com vontade de usar focinheira, Pipoca? Então eu acho que o Ricardo ele quer saber assim, os ateus estão mais interessados em polêmica do que num debate sério. Bem, também a tendência também já vem ainda do brasileiro de ser zoeiro mesmo. Quer dizer, se for olhar o meu Facebook, também vai encontrar um monte de brincadeira também. Ao lado de coisas sérias, também vai encontrar muito escárnio, muita comédia que eu coloco mesmo, até porque o ambiente permite, é uma coisa mais arejada, e existe aso para colocar realmente coisas para brincar. Agora, o problema mesmo é que realmente a maior parte das pessoas que está realmente dentro do movimento ateísta se limita apenas a produzir conteúdo digital em rede, Facebook, Instagram. Alguns conteúdos são realmente bons, existem canais com bastante conteúdo, mas fica apenas nisso. Isso lembra, no outro polo da direita, havia o Gustavo Corsão, nos anos 70, que era um pensador católico, integrista, muito conservador, e que nunca fez nada
em defesa das posições da Igreja Católica. Ele só ficava publicando artigos em jornal, dizendo que ele achava certo, que ele achava errado, e não passava disso. Ele nunca fez nada, ao contrário da tradição Família e Propriedade, que era uma entidade de extrema-direita bastante combativa e até agressiva, que chegava ao ponto até mesmo de partir para o confronto físico nas ruas. Certo. O outro polo também, quer dizer, o pessoal conservador de direita também não é de se envolver e de tomar ações práticas. Essa questão que eu queria te perguntar dos ateus, que fica um acusando o outro de esquerda, direito fascista, e o outro acusando o outro de esquerda. Você acha que aí a igreja não tem mais a ganhar e o ateu não tem a perder? Esse tipo de coisa que desune o movimento não interessa em nada. Também querer separar. Tudo bem, a gente fala, é uma contradição. Até o ser bolsonarista, depois do Bolsonaro ter aberto, como ele abriu para pastor, quer dizer, você está apoiando o cara que fez isso. Eu até entendo que a pessoa diz, não, mas politicamente ele teve também aspectos positivos. Tá? Qualquer governo tem aspectos positivos e negativos. A questão é que nós vemos que alguns são mais negativos do que outros. O Collor aprovou leis muito importantes que valem até hoje, a Lei de Crimes Hediondos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor. O mandato dele, embora curto, foi importante, mas também foi tisnado por uma roubalheira generalizada e uma completa inépcia em conseguir controlar a economia. Então, é um governo que, no geral, passa como ruim, embora tenha coisas aproveitáveis. Agora, eu não conheço ninguém realmente fora de Alagoas que dê a cara para bater pelo Collor e diga que foi o melhor presidente do Brasil, muito pelo contrário. Certo, eu vou fazendo outra provocação na questão dos ateus, que ficou essa divisão esquerda e direita, que a gente viu essa semana essa lei, né, sendo criada, o candomblé sendo inserido como saúde complementar, né, na rede pública, e a gente não viu os ateus muito se manifestando, tanto de direita como de esquerda, né? Eu entendo realmente a questão. Aí, dizendo, quanto aos ateus de esquerda, a pergunta embutida, eles vão fazer alguma coisa contra uma lei aprovada por Lulinha? Quer dizer, vocês são simpatizantes da esquerda, então quando o Lula faz uma coisa que de algum modo beneficia as religiões, eles não vão ter a mesma postura como tomariam se fosse outro emissor da lei. Agora, eu votei no Lula, mas eu sou crítico quanto a ele. Eu vejo que o Lula fez uma coisa bizarra e muito ruim com a Lei 10.825, de 22 de dezembro de 2003. Quer dizer, 20 anos atrás, no seu primeiro mandato, ele aprovou, sancionou, quer dizer, o Congresso aprovou, ele sancionou a lei que define as organizações religiosas como pessoas jurídicas de direito privado. É por causa dessa lei que introduziu os incisos 4º e 5º e alterou os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 44 do Código Civil, que nós temos hoje essa desproporção de ser criada uma igreja evangélica a cada 2 horas. Isso daí é culpa do Lula. Ele fez isso. E daí tem que ser observado que, nesse ponto, ele acabou alimentando aqueles que passaram a atacá-lo, porque os evangélicos estavam apenas querendo obter essa vantagem de se livrarem de qualquer controle dos registros de suas pessoas jurídicas para fazerem o que quisessem, poderem espalhar as suas igrejas por toda parte para depois serem usadas como base para a direita entrar e colocar o Lula quase 2 anos na cadeia. Então, quer dizer, parte do que aconteceu com ele, parte do que o Moro fez com ele tem que culpar a ele próprio por ter assinado essa lei 10.825. O Lula assinou a sentença do Moro, foi quando ele sancionou essa lei. Foi aí que ele abriu o caminho para o Moro ferrar com ele, matar a esposa dele de desgosto, deixá-lo preso vendo o irmão e o neto morrer e não poder o enterro. Então, é isso que os evangélicos querem realmente para ele. Chegam perto dele, falando em aliança, pedindo isso e aquilo, em troca de alguma coisa, ele vai cedendo. Só que entenda, pastores enfiam a faca nas costas. Enfiaram a faca nas costas do Lula em 2018 e, na primeira oportunidade, eles vão enfiar de novo.
Sabe por quê? Porque os pastores odeiam Lula por ele ter dado justamente espaço para mulheres, LGBTs, negros, indígenas, todas as minorias que as igrejas condenam e chamam de ser tudo que não presta, como já houve um deputado de direita que se referiu genericamente. Ele falou realmente mulheres, índios, negros, gays, tudo que não presta. Então, na cabeça deles, o Lula vai ser sempre um cara do diabo, um cara que não presta. Então, eles usaram Lula para conseguir a Lei 10.825. Com essa lei, eles ficaram mais fortes, inclusive economicamente, foram crescendo, se livraram de qualquer controle ou fiscalização e, quando tiveram a oportunidade, jogam Lula na cadeia, matam a mulher dele e quase acabam com ele também. Ele tinha realmente que lembrar de tudo que ele sofreu na prisão e pensar 10 vezes antes de assinar uma coisa dessas. Então, vou te interromper novamente, que o Ricardo está fazendo a pergunta, e depois eu te fazer mais 2 perguntas. Aí primeiro tu responde a de Ricardo. O Ricardo está perguntando a militância da TEA, como que você avalia? Você acha que ela foi útil, foi inútil, ela serviu até onde pôde? Ela foi essencial e fundamental nos primeiros anos, principalmente os 10 primeiros anos, de 2008 a 2018. Pipoca, eu vou acabar de botar na focinheira. Ela foi extremamente útil, produziu uma grande quantidade de ações de constitucionalidade. Por outro lado, eles se perderam em alguns pontos. Eu posso realmente, acho que não haveria um problema ético de eu observar, por exemplo, o Tales, o advogado da TEA, ele achava, por exemplo, que pedir gratuidade de justiça aviltaria a TEA, e aí, com isso, às vezes, ele acabava recolhendo custas em processos onde não teria que recolher. Isso acabava onerando a entidade. Assim, pô, pede JG nisso aí. A entidade não tem fins lucrativos, ela pode entrar com essas ações sem pagar custos honorários, é só apresentar o balancete que ela não movimenta dinheiro, e a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça garante a isenção de custos honorários. Só que ele achava que isso aviltaria. Tudo bem, eu sei que existem alguns advogados que têm o preconceito de achar que os juízes vão tratar mal as ações daqueles que litigam com gratuidade de justiça. Isso não é verdade. O que acontece é que, muitas vezes, as ações de pessoas que estão patrocinadas pela Defensoria Pública são mal feitas desde a origem, porque os defensores públicos não trabalham direito. E, muitas vezes, os defensores deixam de colocar documentos importantes, deixam de requerer provas. Existem outros, por outro lado, que são heróis, principalmente nas varas criminais. Eu tenho visto muitos bons defensores conseguindo a absolvição de pessoas acusadas injustamente. Mas, de fato, a maior parte das ações que a Defensoria Pública resolve são de natureza bastante simples. É pensão alimentícia, é a justificação previdenciária, quer dizer, questão alguma... essas coisas nessa linha de benefícios. Quer dizer, na federal, ações contra o INSS. Na estadual, ações em vara de família, divórcios, guardas de crianças. Então, isso daí, qualquer advogado medianamente inteligente consegue resolver bem. Agora, se a ação tiver uma complexidade um pouco maior, não é sempre que aparece um defensor público que seja realmente bom e saiba dar uma atenção que preste. Aí pensar, o juiz trata mal a causa de quem tem gratuidade. Não, o juiz simplesmente ele vai julgar aquilo que tiver a prova na frente dele. Se o defensor público não sabe apresentar as provas nos autos, vai perder, vai prejudicar o seu assistido. Deixa eu ver onde é que eu botei a focinheira desse danado. Certo, aí eu vou fazer outra pergunta, outra provocação, com relação aos ateus mesmo. Diz que essa polaridade de esquerda ou direita. Você acha que os ateus eles estão mais preocupados com a polêmica, com as joias de Bolsonaro, e está falando, não, deixe essas leis inconstitucionais para lá, vamos preocupar mais com as joias de Bolsonaro, e essas inconstitucionalidades não perturbam a gente. Você acha que deu uma invertida? Eu não percebi esse tipo de linha, não. Agora, realmente, essas duas coisas são importantes. As joias de Bolsonaro integram de uma vez a aparência de honesto que ele vendeu para se eleger em 2018. Então, quer dizer, ele se mostra ladrão e ladrão vulgar. A Michelle é uma matadora de carpas, quer dizer, ela causou um prejuízo imenso ao país com aquela história de mandar limpar o lago das carpas, matou as carpas do imperador Hirohito, que nem está vivo mais e nem pode dar outras. Cada carpa valia R$20 mil. Para quê? Para catar em torno de R$2 mil em moedas para dar para um pastor levar dentro de 2 sacos de lixo.
Então, quer dizer, se ela tivesse vendido por baixo dos panos uma única carpa, daria 10 vezes mais do que a ladroeira no varejinho de catar moeda no fundo do lago, mas que até para roubar é medíocre, até para roubar é incompetente. Certo, mas eu estou falando assim na questão da desvio de atenção. Eu estou falando assim, os Agora, ateus eles estão dando uma visibilidade muito grande para as joias. Não que eu seja contra, porque está na mídia. Duas coisas importantes. Agora, eu não estou percebendo. Todo mundo sabe. Eu estou falando assim, você não acha que o ateu eles perderam um pouco o foco, ele está muito focado na polêmica de Bolsonaro e essas questões laicas de inconstitucionalidade estão passando batido? As questões de inconstitucionalidade sempre têm passado batidas. Acho que realmente quem tinha o cuidado de fazer realmente um questionamento de constitucionalidade nos tribunais era primeiro a ATEA, como pessoa jurídica, e depois eu, como pessoa física. Pelas minhas contas, eu acho que eu já devo ter conseguido fazer o MP ajuizar mais ADIs do que a ATEA conseguiu fazer em 15 anos de existência. Então, por esse lado, realmente, a questão do questionamento de constitucionalidade sempre foi uma coisa meio que relegada. Quanto à questão das joias do Bolsonaro e da Michelle, ou Michele, ou Michi, sei lá, como é que chama? Isso daí, é claro que eu entendo que o povo tem todo o direito de comemorar que finalmente a máscara de ladrão do Bolsonaro foi arrancada e estão vendo a cara dele mesmo. Ele usava uma aparência de honesto, aí arranca a máscara que a gente vê por baixo na cara suja de ladrão, e é bem razoável que o povo comemore. Quer dizer, eu me solidarizo mesmo com a alegria dos ateus de esquerda em ver realmente que o cartaz do Bolsonaro está na lama. Certo. Eu gostaria de pedir desculpa aos telespectadores que estão acompanhando a gente, que o Daciano não pôde entrar, né? Ele estava no centro da cidade, não conseguiu chegar em casa a tempo, mas aí fica para uma próxima, a gente vai aqui. Ótimo, um grande abraço para o Daciano. Tocando o barco. Eduardo, vou fazer outra pergunta. Mas você não acha assim que os ateus, mesmo eles não sendo advogados, eles não poderiam assim contribuir, tipo, financiando ações judiciais? Não, isso é todo. Financiar, não. Se colocar dinheiro no meio é o melhor caminho para descambar em situações altamente complicadas e que podem ter desvirtuamentos. Então, eu entendo que a militância não tem que mexer com dinheiro, não há necessidade de botar dinheiro. Para representar o Ministério Público, pela inconstitucionalidade de uma lei, não se gasta um centavo. Eu nunca gastei R$1, a não ser o custo material mesmo de... Isso, mas eu estou falando assim na questão a nível nacional, uma coisa que fica muito pesada para você e que todo ateu não é todos que têm o mínimo de conhecimento para fazer uma representação no Ministério Público, né? Antes de mim, houve alguns ateus que fizeram representações ao MP, inclusive, eu estava tentando ver aqui justamente os precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu estava vendo aqui, pelo que eu percebi, a primeira ADIM dos últimos anos aqui, que derrubou o regimento interno com esse negócio de fazer leitura bíblica, foi no caso de Catanduva. Foi a DIN 218-2268-61, que foi o representante, foi possivelmente um ateu, ele não se identificou como tal, mas possivelmente um ateu que apresentou uma representação de apenas uma lauda num formulário de internet ao Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça ajuizou a ação e foi. Aí houve outras aqui também, acho que foi justamente Taquaritinga, Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra, eu acho que foi um pai de santo, acho que foi essa, que eu vi que uma delas foi um pai de santo que procurou a Defensoria Pública da sua cidade e pediu que a Defensoria Pública provocasse o MP. Provocou o MP e saiu a ADIM. Então, ninguém gastou um centavo. Então, alguns poucos estavam fazendo. Hoje, agora há pouco, eu fiquei sabendo que foi um rapaz lá de João Pessoa quem fez a representação ao MP, que acarretou a derrubada da leitura bíblica no regimento interno da Câmara Municipal de João Pessoa. Quer dizer, eu não sou o único que faz isso, existem aqueles que vão de forma isolada na sua própria cidade e fazendo isso já estão colaborando bastante. Se em cada cidade em que tiver pelo menos um ateu, ele der uma conferida nas leis do seu município e representar ao MP, vai fazer realmente um trabalho, juntando com todos, coletivamente, vai ser perfeito, porque eu mesmo, humanamente falando, eu não tenho como fiscalizar os 5.558 municípios brasileiros.
Eu não conseguiria, no tempo de vida, examinar os regimentos internos. Então, é nessa parte aí que eu falo referente ao ajuda. A ajuda é nesse ponto que cada um olhe, porque dinheiro não coloca dinheiro no meio disso. A representação MP é gratuita, não recolhe custos, pode-se realmente pegar modelos de representações. Há tempos, inclusive, eu disponibilizei o modelo da minha primeira representação, que era até relativamente simples, que foi em 2014, contra a Lei Estadual do Rio de Janeiro, a 5998, de 2011, a que tratava de botar bíblias em bibliotecas. Eu disponibilizei no blog lá do Paulo Lopes. Tem um link, realmente, tem uma entrevista minha, 20 de setembro de 2022, e aí eu coloquei ali o link para o Google Drive com os arquivos da pasta que tratam dessa ação direta que foi julgada procedente, por maioria, pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, a pessoa pode pegar aquilo, dar uma estudada, dar uma conferida, pode enxugar como for, não há necessidade de ser uma peça longa. Tudo bem, que as minhas representações costumam ser densas, mas por fundamento, com jurisprudência, eu cito aquilo para justamente fortalecer o convencimento do Ministério Público, mas não é realmente necessário que seja uma peça extremamente longa. Por exemplo, eu representei agora essa semana, foi contra a Assembleia Legislativa da Paraíba. A minha representação tinha 24 laudas. Então, não há necessidade de uma coisa tão longa. 1 ou 2 páginas apontando assim, olha, o regimento interno da Câmara, artigo tal, diz isso, e entendo que viola a laicidade do Estado, requer a propositura de uma ADIM. 3 parágrafos já são mais do que suficientes. Então, cada um olhe isso, examine realmente as leis de sua própria cidade. Saiu lei que de criança vai ter que ler Bíblia na escola. Imprime essa lei ou baixa. Agora não precisa mais imprimir nada, que agora a comunicação MP é tudo pelo site do MP mesmo. Você entra na ouvidoria do MP, baixa, faz o download da lei e entra no formulário de denúncia deles. Diz assim, saiu aqui a lei número tal, crianças vão ter que recitar o Pai Nosso no início das aulas, vão ter que ler versículos da Bíblia no início das aulas, eu requeiro a propositura de uma ADIM. Isso já é o suficiente e muita gente tem conseguido e vai conseguir mais ainda, que já há esses precedentes de São Paulo e de João Pessoa, há os meus precedentes, e qualquer um que está ouvindo aqui pode também produzir os seus precedentes na sua cidade e no seu estado, e sem custo nenhum. Muito bem. Eu, dando aqui o meu confessionário, né, eu não conseguiria fazer representações. É uma área, mesmo que eu sou analfabeto completamente, né, essa área de direito. Então eu não me arriscaria fazer uma representação, não por má vontade, porque eu não tenho conhecimento, sou um analfabeto completo. Então a minha parte que eu posso contribuir é a parte de divulgação e indexar o material para o pessoal poder usar, né? Isso aí, a divulgação que você faz já ajuda, porque pode permitir, você não entende direito, mas se você divulga que saiu uma lei bizarra dessas aí, dando privilégios a pastor, privilégio à igreja, colocar a Bíblia aqui, obrigatoriedade das escolas públicas adquirirem exemplares, se você joga isso no seu canal, em algum momento eu ou algum outro ateu que tenha algum conhecimento jurídico vai ver aquilo e vai comunicar. Inclusive, muitas dessas coisas eu tomei conhecimento pelo Paulo Lopes. Realmente, o Paulo Lopes foi uma fonte prestimosa no início, que realmente ele divulgava que saíam leis bizarras, então muitas dessas leis bizarras que ele comunicava eu representava, como foi o caso da lei de Santa Bárbara do Oeste, que proibia chips de identificação civil, porque os evangélicos acham que o código de barras é o número da besta. Então, um vereador de Santa Bárbara do Oeste apresentou um projeto para proibir chip de identificação civil, o prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto e a lei foi sancionada no início de 2015. Paulo Lopes divulgou isso. Eu peguei, representei ao Ministério Público de São Paulo e saiu aqui a ADIM 220882641-2016, 82640. Relator desembargador Álvaro Passos. Ele deferiu liminar para suspender. Tá com ela aí, pode botar na tela? Bem, eu teria que entrar, pegar o acórdão, deixa eu ver aqui. Aí já tem. Deixa eu tentar ver aqui. Vamos lá. Você vai em apresentar e compartilhar a tela. Agora, primeiro tem que achar aqui a pasta.
Então, quer dizer, chegou, eu nunca tinha ouvido falar em Santa Bárbara do Oeste, nunca tinha ouvido falar no vereador que apresentou esse negócio. Claro que eu já tinha ouvido falar dessas teorias conspiranoicas, principalmente de evangélicos americanos que falam que código de barras tem a marca da besta, e sempre ri, assim, como é que pode existir gente tão imbecil a esse ponto? A 666, tá? Vocês que a 666 está com a Essa teoria ela é marca. bastante forte nas igrejas evangélicas. Principalmente no meio pentecostal de origem americana, que a tecnologia apareceu primeiro por lá, os códigos de barra vieram por lá, aí pronto, qualquer coisa nova, eles logo vão querer ver um jeito de dizer que não pode, que não está na Bíblia, que é do demônio. Quer dizer, fala em qualquer avanço científico, é caso de transfusão de sangue, transplante de órgão, anestesia, vacinas, a própria penicilina, antes da penicilina, o Salvarsan, ou 600, o 606, que foi o primeiro remédio eficaz contra a sífilis. Tudo isso, os religiosos procuraram combater de algum modo. A anestesia era considerada um tabu pesquisar, porque havia um consenso geral de que a dor fazia parte do castigo que veio à humanidade pelo pecado de Adão, que Deus disse à mulher, parirás com dor. Aí, por causa disso, se o médico tentasse operar uma pessoa sem dor, então ele estaria, de algum modo, desafiando Deus a fazer a pessoa sair do castigo do pecado original. E aí, tome, enquanto a medicina chinesa já tinha anestésicos à base de ópio nas suas cirurgias, o Ocidente somente conseguiu desenvolver anestesia no século XIX, pelos esforços de Horace Wells e Thomas Green Morton. Certo, vou te interromper aqui novamente, que o Ricardo está fazendo outra pergunta, qual o papel social que os ateus devem ter no Brasil? Realmente, o papel social que se espera, realmente, de quem, como realmente tem um nível que realmente se diz aqui, que o ateu médio brasileiro é o que? É homem, branco, concurso superior, bem-sucedido. Então, é uma pessoa, teoricamente, estatisticamente, que está numa posição social um pouco mais vantajosa do que a média da população. Então, se realmente temos esse privilégio de termos uma boa instrução, termos independência financeira, termos realmente mais acesso tanto à informação como a meios de exteriorizar as nossas pretensões, então temos que usar isso. Deixa eu ver aqui como já consegui abrir o aquário no Santa Bárbara do Oeste, deixa eu tentar espalhar aqui. Vamos lá, apresentar, compartilhar tela, compartilhar. Agora vamos... bem lembrado pelo Ricardo Russo. Eu tinha sabido na época que realmente Santa Bárbara do Oeste foi fundada pelas viuvinhas do racismo americano que perderam aquela guerra civil. Quer dizer, o único país do mundo que faz uma guerra civil pelo direito de manter escravos. Aí os inconformados vieram para cá. Peraí, Pipoca, eu vou te botar. Aí são os confederados dos Estados Unidos, no caso, que veio para o Brasil? Sim, os confederados eram os sulistas, porque nos Estados Unidos havia realmente uma disposição constitucional que, quando fosse fundado um novo Estado, ele não poderia mais ter escravidão. Então, era uma forma que estava tentando acabar com a escravidão aos poucos, através realmente do aumento de estados não escravistas, e aqueles que estavam no Sul poderiam ainda manter a escravidão, mas uma vez que a escravidão fosse também abolida em um estado, ela não poderia nunca mais voltar. Aí foi eleito presidente o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln era do Partido Republicano, quer dizer que hoje o Partido Republicano está tisnado por ser justamente o... Pipoca. E daí realmente está querendo fazer essa ideia. O Partido Republicano está hoje tisnado por ser o partido do Trump. Mas, no tempo do Abraham Lincoln, era o partido favorável justamente à abolição. Enquanto os democratas, que ficaram mais notabilizados no século XX pela defesa dos direitos civis por causa do Kennedy e do Lyndon Johnson, eram os que defendiam a escravidão. Quer dizer, no século XIX era invertido, que hoje é o partido, vamos chamar de progressista nos Estados Unidos, que é o democrata, o partido do Clinton, o partido da Hillary, era o partido da turma que queria escravidão.
E os republicanos queriam a abolição. Aí o Lincoln foi eleito e os estados do Sul decidiram fazer o seguinte: não, vamos esperar que o Lincoln faça a abolição. Quer dizer, já prevendo que esse cara entrou do partido que defende a abolição, ele vai querer fazer uma abolição no país inteiro. Antes que ele imponha isso, vamos separar, vamos fundar outro país. Aí os estados do Sul anunciaram que agora isso seria uma nova nação, os Estados Confederados da América. Fizeram uma constituição parecida com a Constituição americana, só que essa realmente ela invocava a proteção de Deus, que a Constituição americana não invoca, e tinha disposições expressas de considerar a escravidão como parte do direito de propriedade privada, quer dizer, ela colocava como um direito essencial dos cidadãos o direito de ter escravos. Só que as regras constitucionais americanas proíbem a secessão, quer dizer, depois que um Estado se torna membro da União, ele não pode sair nunca mais. Então, a secessão é um ato ilegal. Então, do momento que houve essa secessão, o que é que o Lincoln fez? Ele defendeu o seu país, ele declarou guerra ao Sul e mandou o general Ulysses Grant acabar com eles. Aí, realmente, o Sul teve algumas vitórias iniciais, mas eles começaram a ir perdendo realmente a força à medida em que a guerra avançava, porque o Norte tinha mais recursos para sustentar a campanha militar. E aí o Abraham Lincoln, para dar o golpe de misericórdia no Sul, decidiu aí sim fazer a abolição. Em 1º de janeiro de 1863, ele assinou a lei da abolição da escravatura. Agora, o irônico, depois se soube que o Lincoln, pessoalmente, era contra a escravidão, mas ele não acreditava ser possível fazer uma abolição abrupta. Ele acreditava que a abolição teria que ser lenta, gradual e progressiva. Então, quer dizer, se os sulistas não tivessem feito a guerra a ele não tentaria nada, ele não iria propor abolição, ele não faria nada. Ele simplesmente, lá com as convicções dele, ele diria que a escravidão é algo lamentável, que o nosso país não devia ter isso, que isso nos envergonha perante as outras nações, mas ele não ia fazer nada, vezes nada. Aí eles optaram por fazer uma guerra, e aí, por causa dessa guerra, o presidente deles, que não era propriamente um militante pela causa da abolição, se tornou o homem que assinou a abolição. Mas, quer dizer, é bem feito para o racista, que todo castigo para racista escravocrata é pouco. Um momento, eu vou ter que prender o Pipoca aqui na gráfica. Ele está também certamente... Conseguiu compartilhar a tela, não? Aí que tá. Eu consegui abrir aqui no Edge, eu abri no Edge o acórdão, mas eu não... Você clica em apresentar e compartilhar. Deixa eu ver. Guia do Chrome, janela. Peraí, eu tenho que alternar. Consegui. Agora vai. Tá vendo agora? Você compartilha a tela, que aí vai mostrar que você vai abrir. StreamYard... Já está aparecendo aqui. Pronto, já adicionei. Já. Discutido esses autos, já são de confiabilidade. Aí o acórdão, ele inicialmente quer dizer, acórdão justamente é a reunião de vários desembargadores, no mínimo 3, no caso do órgão especial de São Paulo, eles têm um quórum máximo de 25, são 25 desembargadores. Não estavam todos os 25 presentes nesse julgamento, aí vem a relação dos que estavam. Paulo Dimas Mascaretti, do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo na época, em 2017. Aí vem os outros aqui, Amorim Cantuária, Beretta da Silveira, Elcio Trujillo, Ademir Benedito, quer dizer, o relator foi o Álvaro Passos, que assinou embaixo. Aí vem aqui o resultado deles. Acordam, em órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgaram a ação procedente, VU, quer dizer, votação unânime, de conformidade com o voto do relator. Aí vamos ver aqui a emenda. Ação direta de inconstitucionalidade. Pretensão que envolve a lei número 3791/2015 do município de Santa Bárbara do Oeste, que dispõe sobre proibição de implante em seres humanos de identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos. Norma que invade a competência privativa da União para legislar sobre registro civil. Artigo 22, inciso 25 da Constituição Federal. Com violação do princípio federativo, quer dizer, o pacto federativo de que os estados têm que obedecer às regras da União. Os estados e os municípios têm uma competência legislativa apenas complementar ou suplementar em relação à União, mas eles não podem inventar aquilo que não está previsto, não podem proibir aquilo que é permitido e nem permitir aquilo que é proibido.
com violação do princípio federativo e dos artigos 1º e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Texto legal que não se enquadra em eventual suplementação da legislação federal, mas se traz norma de aspecto geral e inovador, que extrapola o interesse local do município para legislar. Porque ele falou interesse local porque o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal diz que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. O assunto de interesse local é construir uma ponte sobre um determinado rio que corta a cidade ao meio, resolver questões que digam respeito ao meio ambiente da cidade, se é uma cidade que tem uma parte considerável de seu território em área de proteção ambiental, por exemplo. Então, eles terão competência para legislar sobre essas matérias que dizem respeito às idiosincrasias do município. Agora, uma norma que diga que não pode usar um chip de identificação civil, isso aí é assunto, como você diz, é carteira de identidade. Isso aí é a União Federal quem regula. Então, o município não podia tratar disso. Aí vem aqui, ó, vistos, bota visto, que geralmente é vistos, relatados e discutidos, mas se chama abreviado dizendo só vistos. Trata-se de ação direta de constitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, pugnando a Lei 3791, 17 de dezembro de 2015, no município de Santa Bárbara do Oeste, que dispõe sobre proibição de implantes de seres humanos, de identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos. Em suma, argumenta que o texto legal afronta a Constituição Federal e a Constituição Estadual em seu artigo 144, ao tratar sobre registros públicos e responsabilização civil e penal. É que a lei é tão bizarra que ainda previa penalidade para quem fizesse identificação civil por chip na cidade, ingressando na competência legislativa privativa da União. Adota a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, olha, cuidado para não confundir. Existem duas procuradorias gerais. A Procuradoria-Geral de Justiça... Explica aí para o nosso telespectador entender direito. A Procuradoria-Geral de Justiça é o órgão de cúpula do Ministério Público, que é uma instituição permanente de defesa da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito. A Procuradoria-Geral do Estado é o equivalente estadual à Advocacia-Geral da União. É um corpo de advogados do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, etc., que tem a finalidade de defender os interesses do Estado nas ações que venham. Então, quer dizer, se alguém entra com uma ação contra o Estado, vamos dizer, um servidor aposentado que quer realmente obter a isonomia com os atuais servidores da ativa da mesma categoria, que tem direito a receber o reajuste e tal. Então, quem vai defender o Estado de São Paulo ou o Estado do Rio de Janeiro, conforme o caso, vai ser a Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério Público é outra coisa, que o Ministério Público não pertence a qualquer poder. O Ministério Público não é executivo, o Ministério Público não é judiciário, o Ministério Público não é legislativo. Ele é uma função essencial à justiça, ao lado da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele não está vinculado a nenhum poder e os seus membros gozam, inclusive, da prerrogativa da independência funcional. Quer dizer que nem mesmo um superior de um promotor pode dar ordens nele de como ele entende que a lei deva ser interpretada. Eles têm essa autoridade. Claro que uma coisa bizarra, esdrúxula, vai chamar atenção e pode despertar questionamentos, até eventualmente punições. Como imagina, quer dizer, um promotor que diga, eu estou arquivando, porque eu entendo que isso aqui não é crime, sendo uma coisa evidentemente criminosa. Pode haver problemas para ele, mas, em princípio, a convicção, a íntima convicção que um membro do Ministério Público faz sobre a matéria que ela é colocada, ele tem o resguardo da independência funcional. Já a Procuradoria-Geral do Estado cumpre ordem do governador. O governador diz, defenda o Estado dessa ação judicial, ele tem que ir lá defender. Então, para o leigo entender de forma resumida, a Procuradoria defende o interesse do governo, do ponto de vista do governo, do Estado, né? A Procuradoria-Geral do Estado defende o interesse do governo. A Procuradoria-Geral de Justiça, que apesar do nome parecido, pertence ao Ministério Público, é o órgão de culpa do Ministério Público, ela pode ir, inclusive, contra os interesses do Estado. Então, se o Estado pratica algum ato, quer dizer, tanto uma lei estadual inconstitucional, o Procurador-Geral de Justiça vai impugná-la com a DIN. Então, ele está indo contra a vontade do governador. Ele quer mais que o governador se lasque. Você pode até ser o autor da lei, a iniciativa pode ser do executivo, mas é inconstitucional e eu vou derrubá-la. Se o Estado também comete crime ambiental, se policiais militares fuzilam a um cidadão em alguma situação qualquer,
como com as execuções sumárias. O Brasil é o país que mais mata negros, inclusive, simulando realmente situações de confronto que não são. Também é o Ministério Público quem vai tomar medidas. No caso individual, se um policial bota um cidadão afrodescendente na caçamba de uma viatura e joga uma bomba de gás lacrimogêneo e o mata, como aconteceu lá no Nordeste, então aí o promotor vai denunciar, o promotor da comarca vai denunciar os policiais por homicídio. Agora, se a coisa vem realmente como um ato de governo que esteja afrontando a coletividade, aí já o Ministério Público entra, inclusive, com a ação civil pública, que é muito parecida com a ação popular que eu falei no começo, e que tem a finalidade também de dar uma responsabilidade mais ampla. Também é o Ministério Público quem corre atrás dos casos de improbidade administrativa. Prefeito que rouba, quem faz esquema, quem cria desvio, faz gracinhas com emendas, assim, essas contabilidades maravilhosas, isso aí o Ministério Público cai dentro mesmo com a ação de improbidade administrativa. Então, no caso... Eu gostaria de fazer outra pergunta. De São Paulo entendeu se tratar de matéria exclusivamente local. Quer dizer, isso é problema de Santa Bárbara do Oeste, não é problema do Estado de São Paulo. Manifestou-se pelo desinteresse em apresentar defesa do ato impugnado. A Câmara Municipal apenas informou na petição de folha 87 que as cópias do processo legislativo apresentadas pelo autor estão corretas e que irá se limitar a acompanhar a tramitação da ação. Quer dizer, a lei tão ridícula... Peraí. Pipoca! Deve estar querendo sair, só que eu estou em live. Você pode levar para dar um passeio com ele, por favor? Então, quer dizer, a própria Câmara Municipal... Eu estou achando que o Pipoca é bolsonarista. Acho que não. Aí, quer dizer, a própria Procuradoria da Câmara Municipal... Eu acho que ele é bolsonarista. Câmara Municipal teve vergonha de defender essa lei do chip da besta. Quer dizer, eles apenas falaram, realmente, a cópia do projeto de lei está certa, só vamos acompanhar. Quer dizer, eles nem defenderam, não apareceu ninguém para querer defender. Nas informações de folha 100 e 101, o prefeito asseverou somente que a norma não contou com sanção no Poder Executivo. Verdade, o prefeito de Santa Bárbara vetou aquela coisa bizarra. Foi a Câmara que insistiu na derrubada do veto. Então, o prefeito não tem nada a ver com isso. Ele disse assim, a Câmara que se resolva aí com o MP e com o TJ. Finalmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, quer dizer, justamente o MP, que tem vista no final do processo, tanto quando ele é o autor, tanto quando o outro é o autor, reiterou os fundamentos da petição inicial, sobretudo considerando que a Prefeitura e a Câmara Municipal não apresentaram argumentos contrários. Quer dizer, a própria Prefeitura, a própria Câmara Municipal deixaram a lei órfã, de tão ridícula que é, ninguém quis dar a cara a tapa para defender proibição de chip da besta. Aí vem a fundamentação. Nos termos do texto da Constituição Federal, sabe-se que a forma de Estado adotada no Brasil é a federativa, a qual foi erguida a categoria de cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4, inciso 1º da Constituição Federal. Esse artigo diz que não pode ser deliberada emenda constitucional que queira abolir a forma federativa. Daí, cláusula pétrea, ela é considerada consolidada como pedra. Direitos e garantias individuais, forma federativa, a república, essas coisas não podem ser mexidas. A qual, conforme o artigo 18, quer dizer, a forma federativa, conforme o artigo 18, caput, compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Quer dizer, eles têm autonomia, no momento que realmente a União não manda no Estado, o Estado não manda no município, mas, como se diz, nos termos desta Constituição. As leis federais, estaduais, distritais e municipais não podem contrariar o que diga a Constituição. Ela é quem limita a autonomia dos entes federativos. Dentro desta organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, existe autonomia de cada ente federado, sem uma hierarquia, mas sim com uma divisão de competências, que dentro do Pacto Federativo deve ser obedecida nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, tanto pelo princípio da simetria quanto pelo seu artigo 144, observando-se que os entes possuem capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação. Contudo, é disso, quer dizer, é conhecido que a autonomia não é absoluta, porquanto deve haver, por parte de todos os entes federados, respeito aos parâmetros da Constituição Federal e das respectivas constituições estaduais. Sim, cada estado também tem a sua Constituição semelhante à federal, mas com as idiosincrasias próprias de cada estado,
Certo é que decorre da própria Constituição Federal a competência dos municípios para tratarem das questões de interesse local, administrando-os e legislando sobre o tema, que é artigo 30, inciso 1º, que faz realmente o interesse local da lei municipal. Entretanto, dentro das regras constitucionais, não se pode extrapolar os limites da atuação com o ingresso em competências específicas dos demais componentes da federação. As leis municipais devem estar compatíveis com as legislações federal e estadual, estando vedada a inovação de temas de competência da União ou dos Estados, sob pena de violação do princípio federativo, decorrente também do artigo 1º da Constituição do Estado de São Paulo. A lei impugnada versa sobre identificação civil e sanções civil e criminal, ingressando assim na competência privativa da União para legislar sobre registros públicos, prevista no inciso 25 do artigo 22 da Constituição Federal. Detalhe, quando essa ADIM entrou, tinha um projeto em Campinas para também proibir o chip da besta em Campinas. No que entrou a ADIM, foi agora procedente, o autor do projeto pediu a retirada. Tirou a mão, para não passar pelo mesmo vexame. Na análise da competência legislativa, adota-se o critério de preponderância de interesse, mas, na hipótese vertente, nota-se que a matéria excede o interesse local e ingressa em aspectos gerais sobre o tema, trazendo inovação. Inovação que é o que é novo. O que é novo aí? Pô, não existe lei federal que diga que pode ou não pode usar chip de identificação civil. Só quem pode regular se pode ou não pode é a União. Então, o município não pode criar uma regra a respeito de uma coisa que a União ainda não tratou. Aqui, ó, cria regra, aqui, ó, sublinha, passando o cursor, pois cria regra não prevista na norma federal. Logo, o texto não é mera complementação da legislação federal, o qual somente poderia, se fosse o caso, apresentar suplementação de normas comuns já estabelecidas pela União, mas sim traz regra geral e inovadora. Considerando que a impugnada lei número 3791 de 2015 do município de Santa Bárbara do Oeste dispõe sobre proibição de implante em seres humanos, de identificação em forma de chips e outros dispositivos eletrônicos, tem-se que ela ultrapassou a sua competência legislativa, ferindo não só a Constituição Federal, mas também a Constituição Estadual, especialmente seus artigos 1º e 144, trazendo inovação à legislação federal, cujo tema da identificação civil se encontra na Lei número 9454, de 97. Quer dizer, a Lei 9454, de 97, é a lei federal que trata de identificação civil, e ela não diz que não pode usar um chip de identificação civil. Também não diz que pode, que é uma tecnologia nova, mas para dizer se pode ou não pode, é a lei federal. Enquanto não tiver nada na lei federal, as pessoas são livres para fazer o que elas querem, ou chamar o princípio da legalidade. Qualquer um pode fazer qualquer coisa que não seja proibida por lei. Neste aspecto, oportuno transcrever correta assertiva do parecer ministerial. Ministerial aqui é no Ministério Público. Não compete ao município, portanto, invadir a esfera de competência da União, editar normas sobre aspectos que merecem tratamento jurídico uniforme e homogêneo em todo o território nacional, como fez o dispositivo municipal impugnado. Destarte forçoso reconhecer a violação das normas constitucionais, configurando o vício de constitucionalidade formal, atingindo a divisão de competência legislativa dos entes federativos, ofendendo assim o processo legislativo para a criação do ato normativo. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para o fim de declarar a inconstitucionalidade da lei número 3791, de 17 de dezembro de 2015, do município de Santa Bárbara do Oeste. Quer dizer, foi um acórdão simples, enxuto, 5 laudos, nem precisou abordar a questão da laicidade, porque a razão de fundo daquele projeto era privilegiar a interpretação fundamentalista do vereador assembleano que fez esse projeto. Não precisou entrar sequer nesse mérito. A questão é que há um vício formal, claro, aqui, que só a União pode legislar, o município não. Então, em apenas 5 páginas, sendo que apenas 4 para realmente debater a matéria, a primeira página só para aqui o chamado acórdão propriamente dito, que é esse início aqui que diz qual foi a votação. Aí o que eu li aqui em seguida, quer dizer, o que o desembargador escreve, temos aqui ementa, que é o resumo do que está sendo decidido,
aqui começa com vista ao relatório, isso aqui tudo, a gente vai descendo ao chamado relatório, em que ele expõe, como ele diz assim, é o relatório, é que ele expõe os fatos que estão no processo, e aqui ele entra no voto. Quer dizer, o voto do desembargador Álvaro Passos teve apenas 3 páginas, 2 páginas e meia, para passar e realmente jogar para debaixo do tapete e no lixo da história essa lei de Santa Bárbara do Oeste. Foi só isso que ele precisou fazer. Certo, a gente está chegando a 2 horas de live. Eu vou fazer uma última pergunta e se quiser passar mais algumas considerações finais. Essa última pergunta que eu vou fazer é referente à representação. Em caso de alguém fazer alguma representação dessa lei 14.647/2013, porque aí pode acontecer ações tanto trabalhista quanto em defesa da laicidade. Aí, no caso, poderia ser tanto pelos tribunais trabalhistas para quem vai sofrer a questão da CLT e também pelo Ministério Público Federal no caso de defesa da laicidade? Não, no caso da ordem constitucional, aí tem que ser no Supremo Tribunal Federal, que é inconstitucionalidade... Sim, mas o órgão para a pessoa fazer a representação teria que ser o Ministério Público Federal. Sim. Quem vai julgar é o STF, mas é a Procuradoria-Geral da República. Que quem tem legitimidade... Para quem vai fazer representação de defesa da laicidade. Sim. Agora, no caso trabalhista, a representação pode acontecer nos tribunais do trabalho, né? Nos tribunais do trabalho, o que pode acontecer assim, futuramente, o pastor que se sinta prejudicado por essa lei entrar com a reclamação e pedir o reconhecimento incidental de sua inconstitucionalidade. Será uma lide individual, a lide do pastor fulano contra a igreja X, com o pedido de reconhecimento incidental da inconstitucionalidade. Se o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, entender que a norma é inconstitucional, eles vão afastá-la e reconhecer o vínculo empregatício. Mas acontece que essa declaração, na arguição de constitucionalidade, ela só tem eficácia inter partes. Ela somente vai dizer respeito a esse processo específico do pastor X contra a igreja Y. Mas não vai produzir efeitos contra outras pessoas. Ela não vai retirar a norma do ordenamento, porque um Tribunal Regional do Trabalho, assim como os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais, no âmbito da justiça federal, não tem competência para afastar uma lei do ordenamento definitivo. Elas podem afastá-la da aplicação no processo que estão julgando naquele momento. Isso, mas para o nosso telespectador entender melhor, eu estou falando assim, para o pastor futuro, que ele vai questionar se ele vai ter direito trabalhista ou não, primeiramente ele vai questionar no Tribunal Trabalhista, né? Sim, quem se sinta prejudicado pela lei pode entrar com a reclamação trabalhista pedindo o afastamento da lei, que não se aplique à lei. Assim, agora, no caso de uma representação em defesa da laicidade, aí teria que ser no órgão Agora, federal, no caso de uma representação em defesa da laicidade, qualquer um pode encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República e pedir a propositura de uma ação direta de constitucionalidade, dizendo que está sendo dado um privilégio insuportável às igrejas. Isso, a Procuradoria da República ela é vinculada ao Ministério Público Federal, né? Para o nosso telespectador entender. Leva o Pipoca, por favor, dá um assim com ele, que eu não posso ser que eu estou em live agora. E, sim, a Procuradoria-Geral da República é o órgão de cúpula. O Ministério Público Federal é chefiado pelo Procurador-Geral da República. O atual é o Augusto Aras, que foi colocado pelo Bolsonaro e reconduzido. Terá mandato até setembro. Então, a partir de setembro, o Lula pode indicar um outro Procurador-Geral da República. Eu espero que a escolha caia sobre alguém que seja realmente comprometido com a laicidade, como foi o doutor Rodrigo Janot, que foi Procurador-Geral da República indicado pela presidente Dilma Rousseff, e o doutor Janot ajuizou 5 diretas de inconstitucionalidade contra aquelas leis que estavam botando também Bíblia como texto base no estado do Amazonas, Bíblia em biblioteca do estado do Mato Grosso do Sul, também Rondônia, não me lembro se Roraima também, mas o resultado foi no julgamento daquelas adins, a 5256, 5257, acho que também a 5260, todas elas julgaram as procedentes para retirar realmente leituras bíblicas em âmbito estadual. Inclusive, o doutor Rodrigo Janot teve
cuidar também de, dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, aprovar uma resolução, que agora me escapa o número, mas eu tenho isso armazenado em algum lugar, recomendando mesmo que os órgãos do Ministério Público prestigiem a defesa da laicidade. Então, realmente, eu espero que agora em setembro tenhamos um procurador ou uma procuradora, que seria muito bom termos realmente uma procuradora mulher, pelo menos pela primeira vez, que tenha esse mesmo comprometimento com a defesa da laicidade que teve o doutor Rodrigo Janot. Muito bem. Aí a gente está caminhando para um encerramento. Aí eu gostaria que você fizesse as últimas considerações que você tiver a fazer. E aí, desde já, agradecer quem acompanhou, quem participou. E uma próxima oportunidade, se os ateus demonstrar interesse, né, mais para frente, a gente faz outra live. E aí eu peço para você fazer suas considerações finais. Em relação ao objeto do debate, que é essa nova lei trabalhista aí, quer dizer, que alterou a conciliação da lei do trabalho para retirar realmente o vínculo empregatício dos pastores, eu aconselho a aguardar um pouco. Eu poderia, muito bem, claro, de representar de casa, só que representar agora, estamos em 13 de agosto, vai bater isso na mão da equipe do Augusto Aras, isso aí pode ser dar murro em ponta de faca, eu não sei. Agora, o Procurador-Geral da República próximo que vier, também não tem como prever como é que ele vai realmente tratar em relação a isso, até mesmo pelo fato político que o Gebialdo observou, que não devia contar, o Ministério Público não tem realmente cor política, mas a gente teve o precedente muito desagradável do Geraldo Brindeiro, que era um engavetador geral, ele não fazia nada contra o Fernando Henrique Cardoso. Aí já pô, mas é um procurador indicado pelo Lula. Eu sei que o Ministério Público já amadureceu e está melhor do que no tempo do Geraldo Brindeiro. Eu só não me sinto seguro em tentar uma representação agora em que o Aras ainda é o procurador. Esse é o primeiro ponto. Aguardar o final de setembro para ver quem vai entrar e qual será o perfil do novo Procurador-Geral da República. Segundo lugar, eu também estou tentando observar estrategicamente se não seria melhor deixar realmente o circo pegar fogo, porque essa lei prejudica aos pastores, ele beneficia as igrejas. Tudo bem, ele vai ajudar realmente o Edir Macedo a ficar mais rico. Por esse lado, quem já está explorando vai explorar mais. E quem está sendo explorado vai ser mais explorado ainda. Aí, veja, dentro do meu senso de justiça, não seria certo deixar nenhum trabalhador ser explorado. Mas, por outro lado, estamos falando de pastores que são eles justamente que acabam sendo na base, os que veiculam homofobia, que provocam transtornos vários, né, dentro dos transportes coletivos, que separam casais alegando a questão do julgo desigual. Então, acho que talvez deixá-los apanhar um pouquinho dos seus líderes para que eles vejam muito bem onde é que eles se colocaram, pode ser uma lição salutar para que eles vejam muito bem o que fizeram da própria vida, o que estão fazendo da vida das pessoas que estão debaixo de sua autoridade como sacerdotes, e também servir como um desestímulo aos jovens que estão aí, alguns pensando em se tornar pastores, vendo que vão ser tratados como escravos, pensarem duas vezes e preferirem trabalhar no comércio, trabalhar de carteira assinada, trabalhar em concurso público, fazendo alguma coisa digna, do que ficar pregando Bíblia por aí para somente colocar mais gente dentro da igreja e não receber nenhuma remuneração decente, não ter nenhum vínculo. Certo, muito bem. Você tem mais alguma consideração a fazer? Alguma divulgação? Boa noite a todos e continua atento realmente às leis que estão saindo neste país, o que está ao meu alcance eu vou representando e peço realmente o apoio de cada ateu que está me assistindo, que ao tomar conhecimento de alguma lei em sua cidade, no seu estado, que viola a laicidade, procure o portal de internet do Ministério Público, vá até a função da ouvidoria e comunique pedindo a propositura de uma direta de inconstitucionalidade. Muito bem. Eu agradeço aqui a presença de Eduardo. Gostaria de pedir desculpa mais uma vez que o outro convidado, Daciano, não pôde participar e não conseguiu chegar a tempo. Mas é uma oportunidade futura, quem sabe. Com muita honra. E agradecer também o pessoal que acompanhou, né? Agradecer Ricardo, que apareceu aqui, contribuiu bastante também com as perguntas. Mais um grande abraço ao magnífico professor Ricardo. E uma próxima live, quem sabe a gente não se encontra aqui para um debate mais distraído, né? E pedir desculpa também por alguns erros, né? A gente foi questionado aqui que estava interrompendo o interlocutor, mas como eu falei, era uma live mais liberal, né? Não era uma live, não era uma audiência técnica, né? Do júri.
Sim, sim. E aí a gente vai corrigindo os erros e aprendendo. E no mais, Eduardo, obrigado pela live, né? A segunda vez que você aceita participar, né? Sem fazer mimimi. E agradeço. E até a próxima. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.